Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para nós aprendermos um pouquinho, sobre o discurso direto e o discurso indireto, certo? Vamos aprender aí o que é cada um deles e qual é a diferença principal, entre esses discursos, tá certo? Olha só, nos textos que a gente já leu, que vocês já leram nos livros, e até mesmo nas nossas interações pessoais, nas nossas falas, nós falamos, emitimos mensagens, tá certo? Então, todas essas falas, essas mensagens que a gente transmite, nós chamamos de discurso, certo? Então, discurso é toda a fala, tudo que é dito. Então, esses discursos, eles podem ser diretos ou indiretos, ok? O discurso direto, é quando eu falo, quando eu mostro a fala do personagem com as palavras exatamente da maneira que o personagem, que a pessoa, transmitiu. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, eu estou indo para a escola e de repente eu encontro Joaquim, que é um aluno meu. Digamos que eu encontrei Joaquim e ele disse assim: olha, tia, eu lanchei muito bem hoje. Eu lanchei pastel, suco e uma maçã, certo? E aí, quando eu vou contar essa história que aconteceu, esse fato, para alguém, eu digo assim: eu encontrei com Joaquim na escola e ele me disse. Aí eu dou voz ao que Joaquim disse: tia, hoje eu lanchei muito bem. Eu lanchei pastel, suco e uma maçã. Então, eu utilizei na minha fala para contar a história, as palavras exatamente iguais às que Joaquim falou. Então, eu transmiti fielmente a fala dele, tá? Então, isso é um discurso direto porque eu estou usando as palavras que Joaquim usou, as mesmas palavras, tá certo? O discurso indireto é quando eu falo o que alguém falou, mas com as minhas palavras, certo? Eu faço um resumo, então eu falo da maneira que eu entendi, com as minhas palavras, aquilo que foi dito. Eu vou pegar o exemplo de Joaquim, novamente, e vou falar agora de uma maneira indireta. Eu chego na escola e digo, a diretora, por exemplo: diretora, eu encontrei Joaquim e ele disse que lanchou muito bem. Então, eu estou falando a mensagem principal, que é do lanche de Joaquim, mas eu estou falando com as minhas palavras, eu não usei as palavras que Joaquim usou, Eu disse que ele lanchou muito bem, que ele me disse que lanchou bem, mas eu não dei detalhes, eu não usei as palavras exatamente que foi usado por Joaquim, tá bom? Então, esse é um discurso indireto, certo? Por quê? Porque eu estou falando o que Joaquim disse, mas com as minhas palavras, ok? Então, num texto, por exemplo, nós introduzimos as falas dos personagens, através de travessões ou dois pontos, tá certo? Nós vamos ver esse textinho, essa atividade, esse conteúdo, certo? Sobre os sinais de pontuação também, que já vai complementar, certo? Os discursos, tá bom? Vamos agora a mais exemplos sobre discurso, direto e indireto. Então, vamos ver aqui, este exemplo aqui que eu trouxe de discurso direto e discurso indireto, certo? Viajarei amanhã cedo, Isso aqui é alguém falando que vai viajar amanhã cedo. Viajarei amanhã cedo. Isso aqui é a pessoa que vai viajar que está falando, certo? Já no discurso indireto, quando eu vou transmitir, quando eu vou repassar essa informação, essa mensagem, não sou eu que vou viajar, certo? É outra pessoa que vai viajar. Eu digo dessa forma: ela irá viajar. Eu não dou mais detalhes, eu falo a mensagem, mas com as minhas palavras, certo? Então, percebam aí que o discurso direto, ele é sempre utilizado, sempre falado na primeira pessoa, tá bom? Já o discurso indireto, é utilizado a terceira pessoa do discurso, porque está se referindo, não está se referindo a mim que estou falando, mas a outra pessoa. Então, olha, eu viajarei amanhã cedo e ela irá viajar, Então, são exemplos de discurso direto e indireto. Então, entendam aí, que discurso direto é quando eu falo com as palavras, do personagem, da pessoa que emitiu aquela mensagem, certo? Já quando eu falo com as minhas palavras, se chama discurso indireto, ok? Então, gente, nos dois tipos de discurso, certo? O direto e o indireto,
Para indicar a fala de um personagem, nós utilizamos os verbos, né, da elocução, que é o dizer, né? Então a gente pode usar perguntou, pode usar disse, que mais? Falou, respondeu, né, pediu, né? Então, e nesses textos, né, nos textos, as falas, elas são introduzidas a partir de sinais. A gente tem os sinais de pontuação, né, como o travessão, por exemplo, que a gente sabe, sempre quando tem um travessãozinho lá no texto, indica, né, que ali vai ter a fala de um personagem, né? E para se colocar esse travessão, nós colocamos 2 pontos, né, que é para dizer que vai vir ali a fala de outra pessoa que não seja o narrador, tá bom? E aí, quando é utilizado o travessão, né, o narrador, a pessoa que está organizando o texto, ela utiliza, né, as palavras conforme o personagem falou, né, o discurso direto. Então, é introduzido a partir de um travessão, tá bom? Então, assim, o discurso direto, né, ele é utilizado, né, com muitos fins. Nós temos, por exemplo, textos jornalísticos, por exemplo, né, onde quando a edição do jornal, né, quer transmitir mais confiança do seu leitor, né, para o leitor achar que é bem verdade aquilo que vão dizer, né, eles utilizam o discurso direto, né, a fala do personagem real, né, tal qual foi dita. Então isso passa mais segurança da notícia, né, para o seu leitor. Então é bem comum nos textos jornalísticos, né, a gente sempre encontrar discursos diretos, porque aí se o repórter, o jornalista utilizar as palavras dele, né, vai dar aí, pode ser que gere um ar de dúvida, né, para quem está lendo, não passa tanta confiança quanto quando utilizamos o discurso direto, tá bom?